ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Comigo, hoje no estúdio, jornalistas João Paulo Messer e Patrícia Gomes. Bem-vindo, João Paulo. Obrigado, é um privilégio estar aqui com vocês para mais um programa aqui na TVA. Patrícia, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Importante a gente estar aqui discutindo os assuntos que são importantes para os catarinenses que estão tramitando, sendo debatidos dentro da Assembleia Legislativa. Bom, entre os assuntos que nós temos hoje em pauta está a COP30. Belém do Pará se transforma, a partir desta semana, no epicentro das discussões globais sobre o futuro do planeta. A capital paraense recebe a 30ª Conferência das Partes, COP30, principal encontro mundial sobre mudanças climáticas criados pela Convenção Quadro das Nações Unidas. Esta é a primeira vez que o Brasil cedia o evento. E este evento reunirá milhares de cientistas, políticos, diplomatas e jornalistas de mais de 100 países até o próximo dia 21. A expectativa é que a COP30 se torne um marco histórico para a implementação de ações concretas para o aquecimento global. Meus colegas, eu confesso que estou muito ansiosa até para saber qual será o resultado concreto, e que realmente contribua para o meio ambiente vindo da COP30. Por quê? A COP30 é um evento indiscutivelmente importante e eu acho que os estados estão fazendo seu papel também de participação. Aqui a nossa Assembleia Legislativa está participando, o governo do estado, a Prefeitura de Florianópolis, Muitos fizeram levantamentos sobre essa questão climática, estão debatendo, mas a COP30, apesar de ser um evento importante, que é o primeiro realizado no Brasil e que isso deve ser valorizado, ela começou meio enviesada, Começou lá com aquela questão das moradias, que tudo caro, e passou, e agora, nesta semana mesmo, nós vemos algumas notícias não tão positivas quanto à COP30. Afinal de contas, qual é a expectativa, João Paulo, da COP30? Eu acho que a COP30, ela começa com a discussão quanto à presença dos chefes de nação, das nações mais poderosas do país. Ela começa de uma maneira, na minha opinião, enviesada no momento em que se começa a fazer algumas discussões num campo ideológico. Ela começa com uma tendência nos seus debates, e eu tomei o capricho de conferir isso com alguns colegas que estão participando dos eventos, os presenciais e também aqueles que estão participando de forma remota. Nós temos casos de Criciúma, por exemplo, onde a instituição SATIC, que atua nessa área do carvão, uma instituição ligada ao setor carbonífero, tem lá 3 ou 4 participações de forma remota, 3 ou 4 debates, e infelizmente, há essa leitura, essa interpretação de que tem um viés ideológico nesse debate. Mas que sentido? E aí Como ele assim, já começa... que sentido um viés ideológico? Porque nós vivemos, e não é só no Brasil que nós vivemos numa questão ideológica. O mundo vive uma questão ideológica. Alguns personagens são mais afrontosos nisso e aparecem mais, como é o caso do presidente dos Estados Unidos. E quando há esse tipo de reação, quando dá esse tipo de ação, a não presença, a reação, ela é proporcional. Então, nós criamos um debate paralelo nesse sentido em relação aos temas que são levados. Quanto aos temas que estão sendo levados lá, creio que não existe tema proibitivo, não existe tema que não se encaixe num evento como a COP30, quando ele discute o meio ambiente. O problema é a forma com que hoje nós vivemos em um mundo discutindo guerras e relacionando esses conflitos internacionais, essas guerras com armamento bélico, mas a gente também está entrando aí para uma questão de quando a discussão são vertentes ideológicas através de narrativas. E eu acho que a COP
ela está sendo vítima disso. Essa é uma questão. No demais, o resultado da COP principalmente para o Brasil, eu já vejo um excelente, o fato dela ser realizada, essa questão de preço, o valor, eu acho isso uma questão irrisória, irrelevante. Eu não consigo potencializar isso como uma questão principal num debate dessa natureza, mas, João Paulo, Karina. a questão não é a questão do preço em si, é a questão de um conjunto, não sei se a Patrícia concorda, a questão de um conjunto que é a imagem do Brasil. Entende? E ainda veio 10 mil pessoas a menos nessa COP do que nas o que eu quero anteriores. dizer assim, é que ela começou enviesada a partir do momento, não só do preço dos aluguéis, mas isso tomou uma proporção, né? Aí tem o preço do aluguel, aí os jornalistas que foram assaltados, aí o roubo dos equipamentos dentro da COP. Quer dizer, é a imagem do Brasil, entende? Acho que nesse sentido tem que se prestar atenção. Apesar do presidente Lula ter feito aí um esquema de segurança, e ainda existem problemas que nós estamos vendo aí. Mal iniciou o evento e nós estamos constatando isso. Então, é a imagem do Brasil, não concorda? Mas nós não estamos potencializando muito mais essas questões. Em edições anteriores de eventos dessa natureza, nós não tivemos problemas, se não pontualmente esses, mas nós também não tivemos problemas paralelos que renderam um forte noticiário também com relação a custos, e aí se fazia a relação à moeda vigente nesses países? Não, João Paulo, até acho que sim, porque todo evento vai ter o seu problema, mas nos outros, pelo que a gente percebeu, teve mais participação, teve mais organização, entende? Eu acho que a COP ficou devendo um pouco, não sei, né? Vamos ver até o fim ainda, quem sabe vai sair algo de concreto melhor, mas acredito que poderia ter sido melhor, no sentido de organização e de imagem mesmo do país. E eu não estou falando que é porque é em Belém, é que não tem uma infraestrutura adequada, realmente, e que não se conseguiu fazer essa infraestrutura necessária, pelo que eu entendi. Não tem, e infelizmente o Belém tem menos ainda. Poderia sim. Mas na minha opinião... Eu vi os preços de Airbnb lá na época, gente, um quarto, R$1 milhão o aluguel, o Airbnb por dia. Isso estava para qualquer pessoa que quisesse pesquisar, isso beira a deslealdade, assim, sabe, de ser desonesto isso, né? Tanto que o governo interviu nesses preços das diárias que estavam lá. Mas, pegando o gancho que tu falou, tem esses problemas logísticos, né? Belém tem muita dificuldade. Acho que, de repente, o governo federal quis fazer lá para tentar mudar um pouco o perfil, incentivar, porque eles precisaram fazer investimentos lá que são importantes para o Estado, né? E o tema central do debate é a Amazônia. É a Amazônia, exato. Mas, assim, é muito pior a questão ideológica também, que tu citaste, porque não se trata de ideologia, se trata do que a ciência tem mostrado, dos efeitos climáticos que a gente tem enfrentado, né, e que a gente vai enfrentar para frente. Então, está errado qualquer pessoa que queira vir imputar discurso ideológico, seja de que lado for. Porque ciência é ciência, o que os estudos têm mostrado dos efeitos climáticos, de emissão de gases, é isso que tem que focar, né? Não em guerrinha de esquerda com direita, de Trump com Lula, né? Enfim, eu acho que os nossos governantes... Até porque o Trump e o Lula fizeram as pazes, né, ou não? Mas o Trump também não veio, né? E isso meio que é ruim, porque ele é um país, assim, não que é ruim, soa mal, né? Porque ele é um país importante, os Estados Unidos, não tem como negar isso. É o que mais emite, né? E é o que mais tem dinheiro para financiar também, que todo mundo quer dinheiro dos Estados Unidos para fazer os financiamentos. Então, a despeito de qualquer coisa, eu acho que o que está na programação precisa ser discutido, e é importante que a gente esteja lá, né, com os nossos parlamentares, com representantes aqui da Universidade Federal, que estejam lá para que a gente fique inserido nesse contexto, né,
do assunto climático, do debate, que a gente esteja lá no meio sabendo o que a gente vai poder fazer como catarinense, cada região do nosso estado, para diminuir a emissão de gases, por exemplo, né? Mas o que nós, como catarinenses, podemos fazer se os países que mais poluem não participam e não assumem compromisso, né? Claro que a gente pode expor aquilo que está acontecendo, mas nós aqui, enquanto Estado, o que nós podemos fazer? Talvez essa discussão tenha que ser trazida também para cá um pouco. Eu acho que toda pequena ação se junta, né? Uma ação de reflorestamento aqui, de emissão, de produção de biogás. Eu acho que tudo é um conjunto e acho que eventos como a COP acabam incentivando mais esse tipo de discurso e de ações, porque o próprio comércio internacional às vezes exige, não, eu vou comprar de uma determinada empresa, vou fazer negócio com uma empresa que tenha determinado selo, né, de selo verde, enfim. Então, eu acho que é muito... Mas esse é o incentivo que o governo deveria... Que toda ação é importante. A Patrícia toca numa questão interessante. Esses eventos, como a COP, eles servem para estabelecer determinados selos, e esse sim é o avanço que a gente tem em termos de meio ambiente. Nasce de eventos como esse, sobre o meio ambiente, alguns procedimentos que passam a ser adotados e cobrados pelos países que têm um grau maior de exigência por terem não necessariamente um cuidado com o meio ambiente melhor. Vamos tomar a França, por exemplo, que faz um grau de exigência muito grande, mas tem um índice de desmatamento muito grande. A Espanha, da mesma forma. Mas, Karina, tu fala que Trump e Lula fizeram as pazes, mas as tarifas continuam sendo pagas pelos brasileiros. Foi um pouco irônica a minha colocação. Claro. A única coisa que eu particularmente não discuto é com relação ao local, a Belém, por ser a Amazônia. Nós estamos muito aqui no Sul e nós, por vezes, ignoramos aquilo que fora do Brasil se tem de imagem, ou seja, nós temos a nossa imagem, nós temos um estado maravilhoso, nós temos grandes exemplos aqui, nós temos uma cultura de tratamento do meio ambiente muito melhor do que outros estados, mas nós desconhecemos aquilo que o externo enxerga em relação ao Brasil. Se olha para o Brasil como alguns países, ou para o futebol, ou então para o carnaval, ou então para a floresta amazônica. Então, a Amazônia é o tema central Mas, João Paulo, desse debate. Não é uma questão de discutir, porque foi exatamente em Belém, né? O que eu quis colocar é que foi em Belém, ok, vamos falar da Amazônia, ok, então vamos melhorar um pouquinho, quem sabe vamos aproveitar essa oportunidade para melhorar o saneamento básico em Belém, um pouquinho da segurança. Não se trata de maquiar, mas melhorar mesmo para a população, para quando terminar a COP a população ficou com alguma coisa a mais também. Diferente da Copa do Mundo, em que os estádios foram... Diferentemente da Copa do Mundo, em que os estádios foram construídos e antes da construção desses estádios, altíssimos investimentos foram feitos para preparar esse evento. Ou seja, nós não tivemos um período prévio à COP, pelo que consta, como, por exemplo, teve a Copa do Mundo. Mas teve Nesse investimento sentido, eu lá. concordo. Teve investimento, né? Teve investimento. Pelo menos o que a gente tem notícia, mais de 300 milhões. É pouco, não sei, mas teve um investimento. Entende? É uma cidade que não oferece uma condição sanitária como a maioria das cidades do sul do Brasil ou do sudeste do Brasil. Eu acho que nem se compara. Eu não conheço Belém, mas o que a gente lê é que não se compara, né? Questão de segurança também, mas enfim, foi escolhido lá e tudo bem, né? Eu acho que os temas, por exemplo, Florianópolis, o prefeito de Florianópolis levou lá tem lá uma ideia da transformação de resíduos. Eu acho que esse é o grande desafio que Santa Catarina tem e pode recolher da COP30, que é a questão do tratamento do nosso, entre aspas aqui, o lixo, os resíduos que nós produzimos. E hoje nós vivemos cidades, por exemplo, no sul do estado, nós temos o prefeito Stênio Sorato, lá de Tubarão, está tentando se virar de qualquer maneira para resolver o problema do recolhimento de lixo. E a COP está discutindo essa questão de meio ambiente e o prefeito de Florianópolis foi lá e levou uma proposta de solução que deverá ser implementada em Santa Catarina. Então,
Além disso, nós temos as questões da Defesa Civil de Santa Catarina em relação a alguns desastres, que também é um assunto que está sendo oferecido, está sendo discutido em eventos paralelos, porque são muitos eventos que acontecem ao mesmo tempo na COP. Eventos relacionados à questão da emissão de gases também, que é o caso que o Sul especificamente está tratando. Mas nós vamos detalhar um pouquinho mais esse assunto e também falar um pouquinho mais sobre a COP30 logo depois do intervalo. Já voltamos. Voltamos com o Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje estamos conversando sobre a COP30. Comigo no estúdio, os jornalistas João Paulo Messer e Patrícia Gomes. Antes do intervalo, falávamos sobre a questão do lixo e a dificuldade também que os prefeitos encontram na coleta deste lixo. João Paulo expunha isso, né, João Paulo? Em Tubarão, uma cidade que é uma delas, né, que está com essa dificuldade, mas a questão do meio ambiente, com certeza, envolve a coleta do lixo, né, Patrícia? Envolve a coleta do lixo pelo poder público, né? E para levar para aterros sanitários adequados, mas eu acho que muito ainda antes disso, o recolhimento e a separação do lixo na nossa casa. Que como a gente produz lixo em casa e o que a gente percebe, a maioria das pessoas ainda não faz a separação em casa, que isso seria o início do trabalho, né, do recolhimento do lixo, cada um ser responsável pelo seu recolhimento. Eu vejo que aqui a gente está muito atrás, por exemplo, de países da Europa, lá tu vê, as latas são várias cores e tu separa vidro, tu separa papel, tu separa papelão e é obrigada a separar, senão tu é multado mesmo. Então, a gente está muito atrás ainda nesse nível de conscientização, né? Olha o contrassenso. Nós estamos discutindo a COP30, um evento internacional que discute questões que, em síntese, estão relacionadas ao nosso ambiente, ao meio ambiente em que nós vivemos. Agora eu vou invocar a minha experiência de um cidadão de 63 anos de idade, que se eu buscar na minha memória, eu vou encontrar a forma de recolhimento do lixo da minha casa igualzinho ao que era quando eu era adolescente. Façam esse exercício para ver, nós não evoluímos em algo tão simples que é o processo de dar destino àquilo que nós descartamos em nossas casas. E olha que são muitos anos de tentativa de conscientização, da separação do lixo, mas que fica apenas no discurso. Nós não evoluímos por falta de ação do agente público, que precisa estabelecer que vai recolher dessa maneira o lixo. Há quanto tempo nós temos? Outro dia eu fui surpreendido por o meu neto, tem 4 anos. Eu achei que só tínhamos 4 cores que identificassem o tipo de lixo, né? De resíduo. E ele me falou, com 4 anos de idade, ele me falou as 9 que existem. Existem 9 cores, que eu não sei. Começa na escola, então. Na educação dos pequenos. Começa na escola, só que aquela criança, ela vai para casa e faz essa provocação aos seus pais, só que os pais não encontram no serviço público a continuidade disso. Então sai da escola, porque não tem como recolher no máximo, também, né? Chega em casa e vai durar uma semana. Próprios condomínios, né? Só tem assim lixo orgânico ou reciclável. Pronto, não tem a separação. Acabou por aí. Olha que tem municípios do Sul, e naturalmente por ser do Sul tem acompanhado mais isso, que agora estão fazendo um processo de recolhimento de pneus. Mas a indústria do pneu, ela é, por legislação, ela é responsável por dar destino a tudo aquilo que ela produz. Assim como são as de qualquer outra indústria, ela é responsável pelo destino daquilo que ela produz. Só que isso não é cumprido. Então, nós não fizemos a tarefa de casa, e aí nós estamos discutindo grandes questões como a COP30, que me parece
voltar suas atenções principalmente quanto ao aporte financeiro das nações de primeiro mundo, quanto dinheiro eles vão colocar aqui e qual é a opinião que eles têm sobre a nossa floresta amazônica. Essa questão do lixo, eu acho que o poder público poderia ser mais presente no sentido de incentivar a reciclagem, mais ainda do que já incentiva, essas cooperativas de reciclagem. E também, infelizmente, quando se mexe no bolso é que o cidadão entende. E a gente tem alguns exemplos de países da Europa onde assim, o lixo ele é cobrado pelo peso. Então, o que acontece? As pessoas que moram, por exemplo, em casa, elas tiram todo o lixo orgânico e já colocam no quintal, porque o lixo que não é orgânico, ele pesa menos, né? E o caminhão do lixo, ele não passa todo dia, ele passa, sei lá, uma vez por semana. Então, tem vários métodos que nós poderíamos copiar e que melhoraria essa questão, e eu estou falando especificamente do Brasil, mas a gente não vê, como o João Paulo falou, que isso tenha continuidade. Às vezes tu separa o teu lixo e às vezes tu não sabes onde colocar. Às vezes tu tira um lixo diferente lá, sei lá, uma caixa de som, algo assim que tu não está mais usando, não sabe o que fazer, né? O prefeito de Florianópolis, no painel do qual ele participou, eu acompanhei parte dele, ele apresentou um novo problema das cidades, que é o e-commerce, que é o comércio pela internet, a compra pela internet, porque ela resulta num volume maior, porque ele vem embalado num material mais seguro, ou seja, aquele produto comprado em um estabelecimento, fizer compra presencial, ele vem, por vezes, dentro de uma sacola, só isso. O produto que é comprado pela internet, não, ele gera muito mais lixo. Que vem numa caixa, vem num... Aí o prefeito disse, olha, o prefeito Topazio disse, esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, dos novos problemas que nós estamos enfrentando. O volume de lixo, de resíduo, ele está crescendo por conta disso. E não se sabe o que fazer com isso. E aí voltamos àquela história, né? Desde quando você era pequeno, continua os tempos mudam, o lixo muda e não muda a Eu tive em alguns países da Europa recentemente, ia no mercado, se não tivesse bolsa, não tinha como levar a compra. Sim. Mas isso tem que levar a mochila, eles não têm sacolinha. Aqui, tu vai nos mercados daqui, o caixa ainda fala assim, não, tem gente que pede sacolinha para levar para casa. Porque transforma num saco de lixo. E elas não são nem biodegradáveis, porque tem a biodegradável, né? Então, a gente está muito, muito atrasado, né? E a gente está discutindo aqui uma questão que, né, a COP é algo talvez muito maior. A questão da agricultura, a agricultura mais, não é sustentável, é uma agricultura com menos emissão de gases. Várias coisas estão sendo discutidas na COP, mas nós poderíamos começar com coisas pequenas aqui, né? Nas nossas cidades e no nosso estado. O problema desses eventos também são os rótulos que são dados para determinadas dificuldades. E elas viram certas narrativas, você citou agora a questão do agro, é visto como o grande vilão, mas nós precisamos produzir alimentos. Então tem um conflito muito grande disso, e aí quando não, esse assunto também entra para aquilo que eu disse anteriormente, para o campo ideológico. É óbvio que nós aqui somos profissionais da notícia e nós acompanhamos, é uma espécie de caixa de ressonância daquilo que a sociedade está enxergando sobre a COP30. Nenhum de nós aqui é ambientalista, nenhum aqui domina assuntos que lá estão sendo colocados por especialistas na mesa de debate. A gente está discutindo aqui o que é o reflexo, né? O que é o reflexo. Mas se nós aqui temos parcos conhecimentos sobre o que está rendendo, imagine o cidadão que está numa escala seguinte a nós em relação ao noticiário. A população está interessada na COP30? É uma pergunta que eu faço. Será que tem alguém, o cidadão, ele está interessado no que está se discutindo lá na COP30? Mas, João Paulo, eu acredito também que iniciativas que podem melhorar essa questão, elas têm que ser incentivadas. Eu assisti a uma reportagem de um pecuarista, ele é um criador de bovinos e tal, e ele mesmo pesquisou
uma ração que faz o gado soltar menos gases e que diminui isso no meio ambiente. Então, eu vejo que existem soluções e não é uma solução assim difícil, porque é uma ração acessível, um tipo de alimento para o gado, e que eu não vejo muito incentivo. Eu acho que também entra um pouco essa questão ideológica, sabe? Porque existe a solução. Ah, mas aí não é do meu lado, não é legal, então peraí, isso daí nós vamos deixar de lado. Então, eu acho que as pessoas têm que esquecer um pouco essa roupa ideológica e começar a procurar soluções de verdade. E existem muitos estudos que podem se avançar nesse sentido de diminuir essa emissão de gases e de fazer o bem, e que podem ser discutidos na COP, sim, e que estão sendo, mas eu não vejo a valorização que deveria ter, entende? Nesse sentido. Quem é progressista de verdade num debate dessa natureza, né? A gente discute tanto essa questão, né? Quem é o progressista de fato num debate como esse? Karina levantou agora essa questão da emissão de gases do gado. Eu lembro que tem pelo menos uns 20 anos, se não 30 anos, houve um evento como a COP30, um desses eventos, que discutiu, que chegou à conclusão de que o grande problema da camada de ozônio estava relacionada aos gases dos bovinos. Né? E se fala nisso até hoje, né? Até hoje se fala disso, né? Avança isso. Então, nós temos algumas questões que estão sendo enfrentadas. Nós mesmos enfrentamos essa questão do carvão muito. Tanto é que a Associação Brasileira do Carvão Mineral, tu pode me ajudar, porque eu não vou lembrar agora exatamente a sigla, mas ela continuou sendo a Associação Brasileira de Carvão, ABCM, ela só mudou Associação Brasileira do Carbono. Né? Por causa de uma nomenclatura por causa que era, de uma nomenclatura, o pessoal tinha preconceito. A nomenclatura estava causando preconceito e fechando portas para a participação de determinados debates. Quando se desconhece, por exemplo, no setor carbonífero, e se qualquer um dos nossos telespectadores aqui, que não seja da região sul do estado, ouvir falar de carvão, a primeira questão que ele vai ver é um solo destruído, uma região contaminada, um solo contaminado, comprometido para toda e qualquer produção. Irrecuperável. Irrecuperável. Quando nós já estamos falando hoje, nós temos projetos, aliás, tem um projeto que foi enviado por um município do sul do estado, de Forquilinha, na tentativa de recuperar um rio, hoje, até pouco tempo, um rio dado como morto, por conta da exploração do carvão. Ou seja, nós temos um trabalho de reconstrução do ambiente deteriorado por muitos anos, ele já está acontecendo. Ou seja, eu faço a brincadeira, inclusive, de que nós já estamos na fase, no sul, de ressuscitar rios mortos. Tamanho é a consciência de determinados segmentos que estão fazendo. Isso é consequência do quê? Da rigorosa fiscalização e da reclamada reclamação que foi feita ao longo do tempo por parte dos órgãos ambientais. Então, nós não vivemos num mundo destruído totalmente por ações de produção, por exemplo, do carvão. Nós temos alternativas que elas acontecem, que elas estão em curso. De outro lado, nós temos uma questão de recolhimento de lixo e de destino de lixo que nós não sabemos fazer, que nós fizemos ainda com a bolsinha do supermercado. Mas é nesse sentido também que entra a questão da fiscalização e dos órgãos que são responsáveis por não deixar acontecer de novo, talvez, porque na época que aconteceu isso, não existiam tantas leis, tanto controle, era meio que desenfreado, né? Isso mudou e as pessoas precisam se conscientizar que mudou. Né? E que tem como utilizar ainda essa energia, fazer uma transição, que tem como fazer civilizadamente. Né? E que não precisa ficar brigando tanto e não precisa ter tanto preconceito quanto a isso. Achar meio termo, né? E fazer a migração mesmo, né? Temos hoje outras fontes mais limpas de energia? Temos, então vamos migrar, vamos dar outro destino para ela, a indústria vai se adaptar, né? A indústria do carvão vai se adaptar, o próprio mercado, ele sempre se adapta, né? Ao momento, e é isso, não precisa tudo ser discutido e tudo levar, um puxa para um lado, outro para o outro, né? Porque isso daí não depõe a favor do meio ambiente.
Então, as pessoas têm sempre que ter bom senso, não ficar discutindo por questões ideológicas, né? Discutir a favor do meio ambiente, seja de que lado eu estiver. Bom, gente, voltando um pouquinho aqui à COP30, eu acho que tem um dos pontos que são importantes e que talvez o mais importante, porque sem financiamento não se vive, né? Que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É uma proposta, né, do governo brasileiro para criar um fundo internacional para financiar a conservação das florestas tropicais. Eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Eu creio que essa é a ponta de lança, esse é o objetivo do governo ao realizar a COP30 no Brasil. Buscar recursos de outras nações para manter. Se dizem e se vigiam tanto a Amazônia, embora ela tenha um percentual muito menor do que aparenta ser, ou pelo menos o que é dito de importância para o mundo respirar, mas veja o Macron, quantos discursos ele bateu muito nessa questão. Então, se ele é tão importante que ele tenha a atenção, acho que o governo federal está dizendo o seguinte: vocês consideram isso tão importante? Vocês têm tanta vigilância aqui? Vocês têm tantas ONGs que estão de olho aqui? Vocês não estão de olho na terra rara, então? Vocês estão olhando mesmo para a questão do oxigênio? Então, invistam aqui no Brasil. E nós queremos esse fundo. Contribuam aqui com o Brasil para que a gente faça essa manutenção. Para mim, esse fundo é desculpe a redundância, mas é o pano de fundo da realização da COP30. Patrícia. Tem que ver quantos países realmente vão aplicar esse dinheiro no fundo. Até onde eu tinha visto Brasil e Indonésia, não sei se mais alguém se agregou ao fundo. Será que realmente os outros países vão ter noção de que eu vou depositar dinheiro no fundo para compensar o que eu já destruí aqui e manter aquele lá? Né? Porque a gente tem até a política de pagamento por serviços ambientais dos agricultores, que seria mais ou menos isso. Então, eu mantenho a área preservada no Brasil, porque vocês já destruíram em outras partes do mundo, né? Esse fundo vem para compensar isso, vamos ver se vai emplacar, né? E aí também limita bastante a utilização, até onde vai limitar a utilização do próprio brasileiro da Amazônia. Claro, sempre uma utilização com critérios, né? Igual a gente tem aqui, vou poder utilizar determinada área, mas mantendo as áreas de preservação permanente, enfim. Então, tem que ver como é que isso aí vai desenrolar, né? Desculpe a ironia aqui, mas pode até, eu espero que não me entendam mal, mas a gente sabe muito de determinadas reuniões que fazem para ajudar instituições, às vezes. Eu trabalhei muito tempo no futebol, então tem muito disso. Olha, estou te convidando para um jantar, você vem, mas traz o talão de cheque, por favor. Quero saber quem vai deixar esse cheque depois da COP30. Vamos descobrir ao final deste evento, então. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês em mais este Política em Foco, uma discussão que sempre vai estar na pauta, que é a questão do meio ambiente, né? Obrigada, João Paulo, pela presença. Opa, sempre um privilégio estar aqui, Karina. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Karina. Obrigada, João Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo nesse programa a COP, né? Terminamos, então, mais um Política em Foco. Até a próxima.